Avise que já fui, me espera aí na frente. E é só no presente que tu pensará. Não sei o que esperar, não sei o que virá. O caminho é mais complexo do que imaginar. Eu me pego olhando pro céu, eu me vejo esperando só brilhar. Chega ou não chega? Eu não posso esperar pra te ver. O brilho que toca em você, tu diz que ninguém vê, diz que ninguém vê. Tudo que florescerá mudará e ficará estável. Tudo que um dia eu fiz, que te levou pra longe de mim, eu espero o sol brilhar. E esperar e ver o que virá. Sentar e esperar o mar quebrar. Ver todo mundo à frente desabar. E só poder torcer pra você ficar. E só poder contar com a incerteza. Avise que já fui, me espera aí na frente. E é só no presente que tu pensará. Não sei o que esperar, não sei o que virá. O caminho é mais complexo do que imaginar. O que fazer pra te encontrar? Como respirar ao acordar? Só de imaginar me tiro o ar. E se o futuro não me agradar? E se amanhã o sol não raiar? E se o inseto me sufocar? Tudo que florescerá mudará e ficará estável. Tudo que um dia eu fiz, que te levou pra longe de mim, espero o sol brilhar. Eu voltei, estava lá embaixo trancado, como um livro jogado sob armário. Deixei meus dons abandonados e até parei de fumar baseado. Lembro que estava tudo ensolarado, do nada fecha o tempo, descurece, o sol se vai. Garoa fina me lembra da minha menina, e eu espero a luz do sol pra ativar minha melanina. Amanheceu, mais um dia nasceu, alegria onde tá? Cadê? Correu. A chuva vai passar e o sol vai voltar. Tudo passa, tudo sempre passará. Eu sei que passa, tudo passará. Amanhã chegará e o sol vai brilhar. Eu sei que passa, tudo passará. Amanhã chegará e o sol vai brilhar. Eu não sei se eu quero, mas estou tentando te esperar. Mostra a luz, eu sei que você é o meu sol. O coração tá seco, tu não quer regar de amor. Mas eu espero amanhã, eu sei que ele florescer. Boa tarde, nação, tudo bem? Bom estar com vocês aqui, mais uma live do canal Timbu Dias. Eu sou o professor Edson Vitória e nós tratamos aqui da história do Brasil, da Bíblia, dos apócrifos
informações muito grandes que nós sempre estamos trazendo aqui para vocês, tá bom, nação? O horário que as lives vai começar, vou sempre deixar no topo dos comentários aí. E você vai poder ver todas as lives aí, sem dúvidas, tá, nação? Botei ali, ó, boa tarde, nação linda de Arusha. Live stream para 18h30. É uma faixa azul que tem agora em cima do chat, tá, nação? Então, toda vez que começar a live, a informação do começo da live vai estar bem no topo aí para todos poderem ver. É só vocês clicar em cima da faixinha azul aí, bem nítida, e vai estar ali as informações de quando vai começar a live para poder facilitar para a nação, né, que as pessoas que querem ter algum compromisso, né, então vai ficar mais fácil aí da nação ter a informação, tá bom? Então, muito obrigado por vocês, tá aí junto conosco. É sempre um prazer enorme, essa nação linda, a nação que está aí no chat, a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de todos aí da nação aí também. E a primeira que também comentou, que foi a Maria Helena Bandeira. Obrigado, Maria Helena Bandeira, né? Obrigado aí pelo carinho. Ele é o Magna Lomba também conosco. Obrigado aí pela Genilda Moraes, né? A Mônica Soares, a Cris Vidal, a Tânia Garcia Reis, a Zeni Correia, Mr. Duda Dance, Cris Vidal, Evaldo Correia, Tereza Teodoro, Lívia Nunes, Rosemar Santos, aquele abraço também para todos da nação, a Gisele Lima, obrigado aí, a Ângela Marques também, bom dia, boa tarde, né? O José Pereira Yarrucho e Caio Caminho também, boa tarde, Albertino Schettini, a Silvânia, Edilene, né? Bom, legal, a nação, José Maria, a nação aí vindo com tudo, para poder, Marcelo Guilherme também, obrigado aí, Marcelo Guilherme, Maria Vivanilda, e legal, né? Elias Gomes, Flávia Fonseca, Lucinéia e todos que... O Ronivaldo ali também, Rosivaldo, né? E a Luzia também, obrigado aí, Luzia. Missioneiro, legal, Luzia Missioneiro, Elias Gomes, Lulu, Mega Ré, legal. Obrigado aí a todos que estão entrando também, aquele abraço para vocês, um abraço, uma boa tarde também para todo que nos assiste. Hoje a nossa live, ela começa, Raquel Silva, boa tarde também, Raquel. Hoje a nossa live ela vai começar e nós precisamos falar sobre o arrebatamento, porque eu nunca vi, eu não sei vocês, nação, obrigado aí, Efraim Soares, eu nunca vi em nenhum momento na Bíblia falar de arrebatamento da igreja. Você já encontrou isso? Não tem. Não existe a frase ou arrebatamento da igreja. Isso é uma invenção do sistema para aprisionar as pessoas dentro da sua abadia, né? O Efraim está dizendo que é a primeira vez online aí, assisto sempre depois da live. Legal, Efraim, show, que legal. Berenice Bode também conosco, obrigado. Eu nunca vi, nação, sinceramente, né? Boa tarde, Davi. Eu nunca vi, né, em toda a minha trajetória de sistema religioso, uma frase na Bíblia falando de arrebatamento de igreja. Luzia Santos, obrigado, boa tarde também, Luzia Santos. Eu não sei vocês, nação, vocês já viram alguma vez, vocês já leram alguma vez nas Escrituras falar sobre arrebatamento da igreja? Existe isso na Bíblia? Existe essa informação? A palavra arrebatamento existe na Bíblia. A palavra igreja existe na Bíblia. Mas eu nunca ouvi falar de arrebatamento da igreja. E olha que eu já virei a Bíblia de capa a capa, já peguei chave bíblica, as concordâncias, né? E nunca vi. Até porque, gente, o Apocalipse, ele é algo que ainda não aconteceu, e o Apocalipse é o futuro, é o final dos 6.000 anos. Só fala que o Apocalipse já aconteceu quem nunca lê os apócrifos. Aí vai se confundir com ideias da cabeça, né? Porque o Apocalipse, ele é algo futurístico, eles são os últimos acontecimentos antes dos 6.000 anos
que foi dado para essa vida temporal. Então o Apocalipse é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Isso acontece depois do terremoto universal. E o terremoto universal nunca houve na humanidade. Já houve vários terremotos terrenos, mas terremoto universal que vai abalar o céu e a terra não houve ainda. E o Apocalipse quer dizer revelação, assuntos que falam do final do tempo. Então o Apocalipse, nação, ele nunca aconteceu. O Apocalipse é uma profecia dos dias finais. A Bíblia sempre fala dos últimos dias. Últimos dias do quê? Dos 6.000 anos, que foi dado para que o mal, a morte, todos os demônios, toda ação maligna, ela venha a acontecer. Mas os líderes, eles sempre vão tentar confundir a mente das pessoas. Sempre vão. Tanto que quando os pastores eles perguntam alguma coisa, já viu que os pastores, quando eles querem perguntar alguma coisa, eles nunca chegam na humildade? Um dia desse chegou um pastor para mim, vocês aí que falam que não vai haver arrebatamento na época da besta. Eu falei, primeiramente, bom dia. Eu falei para ele. Segundo, o senhor tem que aprender a perguntar. E eu só respondo às pessoas que têm, pelo menos, independente do conhecimento ou não, educação e respeito. Eu falei para esse pastor, então um dia quando o senhor aprender a respeitar pessoas e ser educado e humilde para perguntar, já que é o senhor que quer saber, então o senhor terá todas as respostas que o senhor quiser. Mas toda vez que o senhor não souber chegar para perguntar, o senhor vai ficar no vácuo. Eu falei para ele, ele ficou meio aborrecido comigo. O que tem que ser assim, né, nação? Porque às vezes as pessoas elas usam da ignorância para poder ter uma válvula de escape para a ignorância que ela se meteu e não consegue sair. Então eu falei para esse líder, olha, eu só respondo vocês conforme a forma que vocês me perguntam. Então eu vou avaliar como vocês estão me perguntando o que vocês querem saber. Se eu ver que tem humildade na pergunta de vocês, se eu vejo que vocês são educados, me respeitam por vocês não me conhecerem, nossa, vocês vão ter tudo de mim. Agora, se vocês vierem com arrogância, perguntando como se fosse alguma coisa, vocês vão ficar no vácuo. Porque não é isso que eu planto para vocês quando eu pergunto alguma coisa também. Ele ficou bolado comigo, foi muito aborrecido. Então, nação, até porque pastor evangélico não existe na Bíblia, né? Como o Marcelo Guilherme está colocando ali a verdade. Então, nós vamos fazer aqui um aulão de Bíblia, sem precisar fazer teologia, sem precisar ser rabino, sem precisar ser pastor evangélico, porque não existe pastor evangélico na Bíblia. Isso é uma invenção. Sem precisar fazer teologia, escatologia, né? Sem precisar fazer faculdade, nada disso. É só ler. É só ler e a questão não é nem entender o que está sendo lido, né? Mas respeitar a leitura. E todos os textos, todos os nossos estudos, ele pode ser um texto de forma... a gente pode fazer uma narrativa, não é verdade? E uma oratória. E os estudos do canal não será mais em forma de oratória. Será em forma narrativa. A oratória vocês fazem. Por quê? Porque a Bíblia fala que o povo não erra por não examinar as Escrituras. Como é que você examina o que uma pessoa fala? Buscando na oratória, não é verdade? Você vê alguém lá falar sobre algo sem ler e você vai ler para saber se o que ela falou está escrito. Então isso é examinar. Então eu não preciso ler um livro. Vocês estão vendo aí como é que eu estou fazendo com o livro do Carl Glimber? Eu não estou mais lendo o livro do Carl Glimber, está na página tal, está não sei aonde, não. Eu estou falando do livro que eu li. Eu estou narrando o livro para vocês.
E isso é muito legal, você narrar o livro para uma pessoa, daquele gostinho de quero mais. Agora, se eu começo a fazer uma live com oratória, deixa eu pegar aqui o livro para ler. O Joãozinho foi na casa do Antônio pegar ali a roupa, vai ficar uma coisa chata. Eu não estou trazendo novidade nenhuma lendo, porque eu leio uma coisa que vocês podem fazer. Mas eu preciso fazer uma narrativa. Tinha coisas que a Roxua lia e tinha coisas que ele narrava. E a Roxua, ele narrava mais do que lia. Você via quando a primeira pancada que a Roxua leva é do diabo no deserto. Está escrito que se você jogar daqui de baixo, daqui de cima lá embaixo, né, vinha lá os escribas e fariseus, a lei de Moisés diz, está escrito, né? Então eles vinham sempre com oratória. E a Roxua batia neles com a narrativa. Por quê? Porque a Roxua não lia e falava do que estava lido, escrito. E quando eles iam buscar na escrita, eles não encontravam um erro da narrativa do Salvador. E o canal Último Dia está buscando esse modelo. Eu vou lá, leio o livro para a nação, busco saber do que se trata o livro. Em vez de eu ficar botando o livro na tela para ficar lendo junto com vocês, que ficou uma coisa maçante, e talvez ali mostra que eu nem sei o que estou lendo, eu leio primeiro, vejo, analiso o livro, e depois eu abro a live fazendo a narrativa desse livro. Aí quem quiser achar que o que eu falo é verdade ou não, ela vai lá e vai ler. Ela vai dizer, caraca, o Edson mentiu. O Edson falou a verdade. Então as pessoas nunca vão buscar no canal alguém que vai ler o que ela pode ler. As pessoas vão buscar no trabalho de alguém uma narrativa pessoal. E é isso que a gente vai fazer agora com o Apocalipse. Porque a narrativa é a pessoa, é mais ou menos como se fosse assim, nação, uma música. Você vê um cantor e ele vai lá e vai cantar a sua música. Você vê, por exemplo, lá um Roberto Carlos cantando uma música, por exemplo, esse cara sou eu. E você vê um outro cantor cantando. Ou seja, são narrativas diferentes que você vai dizer, ah, não tá legal não. Eu prefiro o Roberto Carlos narrando essa música. E se você quiser saber agora a letra da música se bate com o que ambos estão cantando, você vai ler a letra, você vai para a oratória. E o canal Último Dias começou fazendo isso um pouquinho errado. Talvez pela falta de experiência, né? Aí o tempo vai ensinando a gente que não se lê um livro, principalmente num vídeo. Porque você vai colocar as pessoas cansadas, a informação que você quer passar vai ficar também cansativa, e o que você está fazendo lendo, elas podem fazer depois também lendo. Então qual é o legal? Você lê lá a história do Chapeuzinho Vermelho, do Pinóquio, e você faz a narrativa do livro. A pessoa vai lá e vai ler o livro, e ela vai dizer, é verdade, o Pinóquio fez isso, né? Então, o legal, então, a partir de hoje, todos os nossos trabalhos da internet vai ser com narrativa, porque se nós realmente lemos e pesquisamos ou buscamos a didática do que está escrito, não precisamos ficar lendo junto com vocês. Eu faço a minha narrativa e você fala, caramba, eu estou viajando com o Edson Silva História. Mas eu quero ver também, eu quero ler se o que ele falou ali existe no livro. E a gente vai fazer uma narrativa aqui. Claro que nós vamos mostrar para você algumas passagens, que é importante, mas não vamos ficar lendo aquela coisa cansativa, porque agora que eu peguei essa manha com a Roxua, porque um dia eu parei para analisar assim, calma aí, deixa eu ver como que a Roxua, ele pregava a promessa para as pessoas. Eu comecei a observar que a Roxua não lia. Quem lia eram os escribas e fariseus. O Yahushua, ele já conhecia o que ele ia falar. E ele sabia que o que ele ia falar estava escrito por Isaías, Jeremias, Davi. Então ele não precisava ficar lendo para ninguém. Ele simplesmente chegava, pegava uma parábola e já explicava através da parábola que era a imagem física na mente da pessoa. E aí a pessoa falava assim, caramba, e ninguém conseguia contestar o Salvador Yahushua. Tanto que os escribas e fariseus, os doutores da lei, falaram, quem é esse
Não é esse o filho do carpinteiro? Como, pois, ele sabe tantas coisas assim, se ele nunca estudou na nossa escola? Porque Yahushua não lia. Ele já sabia o que ele ia falar. Então isso é muito legal. E quando as pessoas iam lá ler para ver se ele estava falando alguma blasfêmia, eles não conseguiam. Tanto que você reparou que quando eles levam o Salvador para ser morto na mão de Pôncio Pilatos, você já reparou que todas as acusações que os judeus e os doutores da lei fizeram contra o Salvador, nenhuma delas foi lida? Todas foi falada. E não tinha como comprovar lendo. Por isso que Pôncio Pilatos perguntava a Yahushua, o que estão falando de você é verdade? Aí Yahushua dizia, tu disseste. E tem um problema sério no Apocalipse, que os líderes das abadias evangélicas, quando eles vão pregar sobre o Apocalipse, eles dizem o seguinte, olha só, aqui nós vamos tratar, gente, várias quebras de paradigma. A primeira quebra de paradigma é dizerem que o Apocalipse já aconteceu no passado. Não, isso é um paradigma muito, muito do ruim, porque não se existe registros de acontecimento apocalíptico em nenhuma literatura no mundo. Então, o Apocalipse não se refere a passado. O que se refere a passado são tudo o que aconteceu e que vem acontecendo antes do Apocalipse. Lembrando, não tem só o Apocalipse de João. O Apocalipse de João, de todos os outros Apocalipse, ele foi o escolhido para fazer aí o 76º livro, o 76º livro das Escrituras. Mas não tem só o Apocalipse de João. Tem o Apocalipse de muitos outros personagens que você já conhece, tanto do Velho como do Novo Testamento. Inclusive, o livro de Daniel é um Apocalipse. Então, quando nós pegamos essas narrativas desses líderes, que eles chamam de pregação, e pregação não é narrativa, narrativa é o que você fala sobre aquilo que você conhece, e pregação é você repetir o que você falou. Então, a primeira coisa que eles esquecem nas abadias é do terremoto universal. E você não consegue ver evangélico falando de terremoto universal. O evangélico vai falar do quê? Do arrebatamento. Qualquer hora pode acontecer o arrebatamento. Só que tem um problema aí nessa preocupação evangélica. Como que o evangélico está preocupado com o arrebatamento se ele não se dá conta de que até chegar ao arrebatamento, vários eventos precisam acontecer? Porque o arrebatamento só acontece a partir da 7ª trombeta. E as outras trombetas? Eu não vi acontecer ainda. E muito menos o 6º e o 7º selo, que são os 2 selos que faltam acontecer antes da primeira trombeta. Então os evangélicos estão sendo enganados por um sistema que está pegando um evento que vai acontecer lá no final para colocar na metade da história. Então, quando as pessoas não conhecem a história, não tem como elas criar uma narrativa própria. É sempre uma narrativa oscilante. Então, o que nós estamos esperando primeiro hoje, nação? Nós estamos esperando primeiro o Apocalipse 6,12. E o que tem nesse Apocalipse 6,12? O terremoto universal. Não é verdade? Olha aí, ó. Aí na tela, Apocalipse 6,12 fala do terremoto universal. Depois tem o Apocalipse 7,4, que é os 144 mil, e as 6 trombetas acontecem também dentro do Apocalipse 7. Isso é algo que eu nunca vi um líder falar na sua pregação. A única trombeta que acontece fora do capítulo 7 na verdade, a 7ª trombeta.
né? Que nós até colocamos errado aqui, ó. Seria a trombeta. Isso aqui tudo é o que faço, tá, gente? Didática própria do canal. Então, a sétima trombeta Nossa, mas eu errei tanto. 7 trombetas. Então, as 7 trombetas, elas acontecem aonde? No Apocalipse 8. Todas as outras trombetas anteriores acontecem no Apocalipse 7. Então, o Apocalipse 7 começa com 144 mil, certo? E ela também, o Apocalipse 7, ela revela as 7 trombetas. Nossa, eu nunca tinha reparado isso. E olha que eu já li a Bíblia toda, Edson. Mas eu não tinha reparado que as 6 trombetas, elas estavam dentro do Apocalipse 7. Sim. Todas as 6 trombetas acontecem no 7, seguida do terremoto. O grande terremoto acontece em Apocalipse 6:12, que seria o 6º selo. E os 144 mil abre o Apocalipse 7, seguido depois de 6 trombetas. E nessas 6 trombetas acontecem informações. O que vai acontecer nessas 6 trombetas? Que a gente não ouve falar dentro das abadias evangélicas, através dos líderes que se auto-intitulam pastores evangélicos, mas não são, porque pastor evangélico não existe na Bíblia. E muito menos na Septuaginta. E muito menos na Vulgata. E muito menos em qualquer outra literatura. Não existe. Então, quando você vê o Apocalipse 7, ele vai já abrir com 144 mil e ele fecha na 6ª trombeta. Então, entre os 144 mil, vamos lá, entre o terremoto universal, que acontece em Apocalipse 6:12, que vai ser o 6º selo, até a 7ª trombeta, que é a partir da 7ª trombeta que começa a ter os eventos conhecidos, contados nas igrejas evangélicas, nas abadias. Então, até chegar à 7ª trombeta, o que nós temos? Nós temos o terremoto universal, no Apocalipse 6:12. Nós temos os 144 mil a partir do Apocalipse 7:4. Nós temos o Apocalipse 8, temos aí as 2 oliveiras. Nós temos os demônios no Apocalipse 9, que vão sair debaixo do subterrâneo no abismo. Nós temos o livrinho que vai voltar a ser pregada a promessa em plena época do céu que vai se abrir. Nós temos o demônio, o dragão que vai se apresentar e o último bebê que vai nascer em Apocalipse 12. Tudo isso acontecendo no Apocalipse 7. E aí, somente no Apocalipse 8, e é isso que as pessoas têm que começar a entender, que vai começar a ser tocada a 7ª trombeta, mas eu tenho que consertar aqui porque eu estou demais, né, gente? Eita, mas está errando mesmo, hein? É 7ª trombeta, eu errei ali de novo, já estou consertando aqui. 7ª trombeta. Então, a 7ª trombeta, eu errei porque a gente vai falando e quer consertar falando. Então, o que aconteceu? Você repara que no Apocalipse 8, aliás, o dragão e o último bebê acontece em Apocalipse 12, né? Então, você repara que a 7ª trombeta, ela começa no Apocalipse 8, que diz lá assim, ó, e havendo aberto o 7º selo, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, né? E vi então
os 7 anjos. Aliás, o Apocalipse 8 começa as 7 trombetas. Vamos consertar de novo ali. Né? O Apocalipse 8 começa as 7 trombetas. Então, o Apocalipse 8, gente, começa as 7 trombetas. Vamos botar ali, ó. 7 trombetas. Vamos lá consertar? Vamos juntos? Olha aí, ó. 7 trombetas. Então, as 7 trombetas, ela começa onde? No Apocalipse 8, e as 7 trombetas estão dentro do 7º selo. Olha só que interessante, nação. Dentro do 7º selo. Você está vendo? Então, isso é importante, que você vai ver o quanto que nós precisamos entender isso, nação. Agora, você vai ver que essa questão do 7º anjo, ele vai acontecer aonde, né? Aí nós temos aqui, agora nós vamos colocar aqui para você, vamos terminar de fazer esse estudo aqui, né? Então você tem o seguinte, ó. A 7ª trombeta é aquilo que eu esqueci. Ela só vai acontecer aonde, nação? Aonde que vai acontecer a 7ª trombeta? No Apocalipse 10. Tá? Então nós temos as 7 trombetas, elas começam a tocar no Apocalipse 8. Tá? E a 7ª trombeta, ela só vai acontecer no Apocalipse 10. Olha só, vamos ver ali como é que isso está sendo narrado, né? Vamos ver. Então, ali no Apocalipse 10, a partir do verso 7, está dizendo assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Arro, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então você veja, antes dessa 7ª trombeta tocar, o evangelho, a promessa, ela vai ser divulgada de novo. E vai ser muito amarga, porque vai ser falado numa época onde o terremoto já aconteceu, as coisas sobrenaturais vão estar acontecendo. Então vai ser levar o evangelho numa época muito difícil fisicamente falando. Não é verdade? Então isso é muito importante as pessoas entenderem. Que vai haver também esse momento, né? De você ver que o evangelho, ou seja, a promessa, ela vai ser levada, sim, gente, a partir desse momento em que as coisas tiver acontecido depois do terremoto. Então não vai ser levar uma promessa igual como é hoje. Lá a promessa vai ser levada mesmo, sem computador, vai ser tudo a pé. Vai ser no modelo do Velho Testamento. E já com os senhores do mundo tudo em pé de guerra, né? Então vai ser, os demônios vão estar na terra, imagina. E aí você tem essa visão de como vai ser difícil. Por isso que Arro vai ter que dar poder para a própria igreja, que é o povo branco de Jafé, fazer esse trabalho nesse período. E Arro vai estar com esse povo, claro, né? E não vai deixar o povo sem poder no mundo de poder. Então tem esse detalhe aí que nós precisamos fazer. Então isso é importante, nação. A gente entender esse detalhe, né? Então você veja que eles falam muito o seguinte: porque o 7º selo, né? Ele vai estar aí atribuindo ao arrebatamento. Então qual é o problema hoje da igreja? Dizer que o arrebatamento é da igreja. Que igreja? Mas não existe arrebatamento da igreja. Esse é o problema. Cadê o arrebatamento? Não tem. Não. Se você analisar, não existe
arrebatamento da igreja. Não tem, você pode rodar toda a Bíblia aí. Então vamos ver tudo sobre o arrebatamento e tudo sobre a ressurreição? Vamos ver juntos. Vamos acompanhar as passagens de Tessalonicense, as passagens de Mateus, tudo pequenininho, não precisa, são poucas passagens, não dá para fazer tanta confusão assim. Então você veja, gente, o seguinte, nós temos aqui uma situação que é o Apocalipse 10, do verso 7. Está dizendo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Arro, como anunciou a quem? Aos profetas. E agora nós vamos para mais uma informação no Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Então a trombeta começa a ser tocada no Apocalipse 11. A sétima trombeta, ela começa a ser tocada no Apocalipse 11. Ou seja, a sétima trombeta, ela vai começar a ser tocada depois que os demônios saírem lá do abismo. Então, antes da besta vir, tem dois problemas que o mundo vai passar. Pela aparição de demônios, que vão sair lá em Apocalipse 9, e pela aparição do dragão. Todos esses dois, eles acontecem antes da besta. Então, o evangélico e o seu líder chamado pastor, eles estão preocupados com a besta do Apocalipse, sem se dar conta que antes da besta chegar, vai ter os demônios, e são muitos, tanto que eles são comparados a gafanhotos, quando vem aqueles chames de gafanhotos atacar uma vinha, uma roça, vem muito gafanhotos, né, nação? Então pensa bem, não é só meia dúzia de demônios, é muitos demônios, é uma nação de demônios. Porque demônios também têm nação. Porque antes deles serem demônios, eles eram anjos. E os anjos tinham suas nações nos céus de Arro. Então é muito demônios de tudo enquanto é tipo, forma que você possa imaginar. E o evangélico preocupado com a marca da besta, né? O sinal da besta, preocupado com o arrebatamento, e olha que o arrebatamento e a ressurreição existe, mas não da forma que o seu líder mente para vocês nessas abadias. Porque ele sabe que o povo não vai ler o que estão falando. Então, uma narrativa, quando ela é feita, é muito legal você ver alguém fazer uma narrativa, mas é muito bacana também quando você vai lá e lê o que ele está narrando para saber se a narração dele bate com o que está escrito. Então você veja que o sétimo anjo, ele tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Veja, fala de dois, de um Senhor e do seu Cristo. Então, quando é que a sétima trombeta será tocada? Em Apocalipse capítulo 11, no verso 15. E vocês acabaram de ler comigo aí esta passagem. Então, gente, vamos ver então uma sequência interessante aqui. Tá? É o Mateus 24, 29 e 31. O que esses líderes deveriam estar alertando aos seus membros não é sobre arrebatamento e ressurreição. Porque o arrebatamento e a ressurreição, ela não acontece na vida temporal. Se tem uma coisa que ninguém tem que ficar preocupado agora, é com arrebatamento e ressurreição. Mas sim fazer a sua parte para poder adquirir isso na vida temporal, na sua maneira que leva, na sua vida, na sua busca pelo reino dos céus. O arrebatamento e ressurreição, ele não acontece
nessa vida temporal de morte e vida. Em nenhum momento, você vai ver com a gente aqui. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que se preocupar é com esse evento que vai acontecer do grande terremoto, que nós vimos em Apocalipse 6:12, e vamos ver também nesse resumão de Mateus 24, 29 e 31. E nesse resumão de Mateus 24, 29 e 31, está dizendo o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, que aflição é essa? Claro que nós não vamos pegar todo o Mateus, né? Mas eu estou fazendo uma narrativa que essa aflição é a grande tribulação que acontece antes do terremoto. E ela já aconteceu, aí sim. Então, se tem uma coisa no Apocalipse que já aconteceu, foi a grande tribulação. Ué, a besta já veio, Edson? Não, a besta não tem nada a ver com grande tribulação. Quem confundiu e fez confusão com grande tribulação e a vinda do anticristo foi os líderes evangélicos, que não lêem a Escritura. Esse negócio de dizer que grande tribulação são os 7 dias da besta, isso foi uma coisa inventada pelos pastores evangélicos. E eles pregaram isso nas suas sinagogas, nas suas abadias, e isso ficou martelado na nossa cabeça. Nós fomos programados a acreditar e aceitar isso. Então, todas as vezes, quando se fala da besta, do Apocalipse, do anticristo, do falso profeta, vem a grande tribulação na cabeça. Por quê? Porque todos os líderes fizeram essa pregação. Na televisão, no rádio, nas abadias, na rua, nos trens, nos ônibus, nas praças. Todas as pessoas, pode ver, se você pegar aí no canal do YouTube, pregação sobre a besta, você vai ver que todos eles incluem na pregação da besta também a grande tribulação. E como nós não vamos lá para examinar essas narrativas, porque as narrativas são boas, mas elas têm que ser examinadas nas oratórias, que são as Escrituras. E nós levamos muito tempo pensando que grande tribulação está associada à besta. E não está. Você pode pegar Apocalipse capítulo 13, você pode pegar Apocalipse capítulo 13 e 11, você pode pegar aí a primeira besta, a segunda besta, a imagem da besta, o sinal da besta, e você vai ver que não está a palavra grande tribulação, porque ela não é para o dia da besta. Ela já aconteceu com a tribo de Judá e com a igreja branca de Yahushua, que Paulo pregou quando ele vira as costas para os hebreus, para os judeus. Nós temos a escravidão dos pretos e das outras 10 tribos dos índios, e também dos astecas, que são os astecas mais e inca na América, e os pretos que vieram depois do navio tráfico negreiro, que são a tribo de Judá. E tivemos também a grande tribulação da igreja do Salvador, que é o povo branco que Paulo prega, entregando a eles a promessa. Então isso é muito importante para vocês entenderem. E é uma coisa muito séria, gente, que o pessoal leva muito na brincadeira. O Apocalipse ele é tão sério que a Bíblia diz assim: olha, bem-aventurado aquele que lê e praticam as palavras do livro desta profecia, porque elas são sérias. Se eu contar o Apocalipse, talvez, para o Tiririca, para a Praça é Nossa, para a Zorra Total, eles não vão levar a sério isso. Porque eles não vê o teor da seriedade de que eles têm um coração que pode parar agora. Eles parar de respirar e morrer num infarto fulminante. Porque eles nunca passaram por um perigo de morte. Então as pessoas que nunca passaram pelo perigo de morte, elas olham o Apocalipse com sarcasmo. Tem pessoas que não conseguem ver seriedade nesse livro. Elas brincam, é como se alguém falasse de uma cobra
Ó, tem uma cobra aí fora, e todo mundo ria. Mas quando ele vê a cobra de frente, a coisa muda. É como alguém falar assim, ó, saiu um tiroteio, saiu todo mundo correndo, aí você dá risada. Mas quando você está no meio do tiroteio, você não ri, você quer correr. Você viu como que o comportamento muda de acordo com o cenário? Quando o cenário de perigo acontece com outros, nós damos risada. Quando o cenário de perigo acontece com a gente até desmaia. Porque uma coisa é você ouvir um acontecimento bombástico que aconteceu com alguém. Outra coisa é esse acontecimento bombástico acontecer com você. E você veja que a Mateus 24, 29 e 31 está falando o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, que aflição é essa? É a grande tribulação. A escravidão de 400 anos, que aconteceu com as 12 tribos, tanto a de Judá como as outras 11, e também com o povo branco, que é a igreja do Salvador. Edson, onde é que eu vou encontrar essa perseguição do povo cristão, os verdadeiros cristãos, o verdadeiro povo de arro branco de Jafé? Nos livros de Calgrimbe, ou qualquer outro livro grego-romano. Você vai encontrar o que se passou com o povo branco, que é a igreja do Salvador. Então nós temos ainda o povo de Cã, que é o povo que precisa ser liberto das amarras dos Askenazi. E o povo de Cã, eles vão reconhecer o Criador mais lá na frente. Vai ter um despertamento para o povo da descendência de Cã muito grande. E isso está escrito nas Escrituras. Então, o que nós temos, então, em Mateus 24, 29 e 31? Logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, essa escravidão que acontecer com o povo, essa inquisição que acontecer com a igreja, que é o povo branco. Então, depois daqueles dias, quer dizer, ainda está contando, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Veja se não é a mesma coisa que acontece lá em Apocalipse 6,12. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aonde é que nós estamos nesse momento? No meio desses acontecimentos. Nós estamos no acontecimento da grande tribulação que já aconteceu, que foi a escravidão de 400 anos aqui no Brasil e na América, com o povo lá do Oriente, de Jerusalém, e também com a Inquisição e a arena dos leões que foi jogado o povo branco que criam em quem? No Yahushua. Então nós estamos no meio desses dois acontecimentos. Um já aconteceu, o outro ainda vai acontecer. E quando você vê, nação, e quando você vê, por exemplo, os dias hoje estão meio esquisitos? Estão. Edson, o sinal desse terremoto vai acontecer como? Ele vai ter dois sinais, um na terra e o outro no céu. Eu estou falando do terremoto. Qual é o primeiro sinal, Edson, que vai acontecer na terra para me saber que vai vir o sinal do terremoto? Vai ser que essa república, eu vou descrever para você, eu vou narrar para você, através do que nós sabemos do livro de história, de toda a montagem de Marechal Deodoro da Fonseca de 1889, essa república que nós conhecemos hoje, empurrada, ela vai conseguir trazer uma certa paz à humanidade. Ela vai conseguir resolver o problema das pessoas, de liberdade financeira. Tanto que temos aí a criptomoeda, temos aí a Starlink, temos aí o metaverso, temos aí todas as ferramentas que eles já estão começando a divulgar
e que vai ser uma mão na roda para as pessoas poderem viver um pouquinho mais em paz e dizer: poxa, eu não preciso me preocupar com desemprego. Imagine se o desemprego for um dos grandes problemas que eles vão resolver, tanto para jovens, adultos e idosos. Porque eles vão criar emprego para idosos também. Então, se esse problema do desemprego e da falta de condição de se conseguir meios para sobreviver, ela for resolvida pela República, então isso já vai dar uma paz nas pessoas. As pessoas já terão uma paz dentro delas. Você compreende? Então a paz estará dentro das pessoas. E todos dirão: a paz, que paz. E aí a Escritura diz: quando todos disserem paz, virá repentina destruição. Então esse é o primeiro sinal. Qual é o outro sinal que vai ser o sinal nos céus e não na terra? Vai ser a nuvem de sangue. Não é a nuvem vermelha. Nuvem vermelha sempre teve. Você está compreendendo, nação? O que vai ter é a nuvem de sangue. Então isso é importante nós sabermos. Então veja só, nação, nós vemos aqui agora com vocês, né, nesse momento, o seguinte: se essa nuvem de sangue, o dia que você olhar para a janela e você vê as pessoas assustadas olhando para o céu e vendo uma bolsa de sangue no céu, não é nuvem vermelha, não é a aurora boreal que eu estou falando. Eu estou falando da nuvem de sangue. Então as pessoas vão olhar aquele troço, aquela bolsa pesada vermelha, quase estourando de sangue lá em cima, e as pessoas vão começar a ficar apavoradas, porque isso vai trazer um certo apavoramento que nem os cientistas, repórter de Rede Globo, Record e SBT e companhia vão conseguir explicar, porque todos os fenômenos eles sempre conseguem explicar, já viu? Pode reparar, tudo que acontece no céu pela primeira vez, eles dizem: há 6 milhões de anos atrás esse fenômeno aconteceu. Os caras que não viveram nem 100 anos, quer dizer que 6 milhões de anos aconteceu. Porque essa é a fuga dos cientistas que nós temos hoje. Mas essa nuvem de sangue, ela não vai ser uma aurora boreal. Ela não vai ser a lua de sangue, que eles estão dizendo que é essas luas vermelhas que tem. Não, isso é só um reflexo do sinal. Porque o texto fala da nuvem de sangue e depois da chuva de sangue. Quando todos pensarem: é só uma bolsa de sangue, uma nuvem meio esquisita, vai começar a chover o sangue. Então ninguém vai ficar. Quem está junto com o Criador e está disperso e leva a sério essas coisas, porque eu levo a sério, gente. Se tem uma coisa que eu não brinco, é com o Apocalipse. Você acreditando ou não. Eu vou brincar porque eu não acredito. Aí é por tua conta e risco. As pessoas fazem o que elas querem. Nós não podemos obrigar ninguém a ser sério com as coisas. Eu não estou dizendo que você tem que ser sério e carrancudo, mas você tem que levar a sério aquilo que é assustador. Porque o Apocalipse, ele é assustador. Mas muita gente zomba. Porque enquanto essas coisas não acontecem, as pessoas não levam a sério. Mas quando ela chegar na janela e ver aquela bolsa vermelha de sangue no céu, e ela ficar analisando: caramba, eu ri um dia quando falado disso na internet, e mãe, chega aqui, meu amor, eu tô assustada, porque um dia eu vi uns malucos falando dessa bolsa de sangue na internet, essa nuvem de sangue, e tô vendo uma aqui agora na janela. Aliás, eu tô vendo várias. E estou vendo mó griteiro na rua de várias pessoas, tudo correndo, porque parece que essa bolsa de sangue vai estourar a qualquer momento. Vem cá ver, amor, olha lá. E aí o videogame vai ficando mais sério, né? Cada momento que a gente vai passando de fase, porque assim, quando você começa a jogar um jogo,
É por isso que é legal você aprender a jogar um videogame na vida. Tu não vai pro inferno por causa disso. Mas você vai aprender um pouquinho com esses jogos. Eu não jogo videogame porque, sinceramente, nação, os vídeos e leitura para mim não me dá tempo de eu jogar. Eu gosto de videogame. Se eu pudesse, eu teria um canal de game na internet. Mas só que eu já tenho esse compromisso com as coisas de Arroxua e que já são muita coisa. Não tem como eu lidar com game e também com o canal que eu faço aqui das Cores do Salvador. Eu tenho que ter um outro. Mas para quem joga videogame, você pode reparar que todo jogo que você começa, ele começa no modo fácil. E no modo fácil você joga rindo, você joga brincando, né? Tá feliz da vida, tudo é novidade. Nada de mais de extraordinário acontece. O problema é quando você passa de fase e vai passando. Aí você vai ficando mais nervoso, você já quer quebrar o videogame, porque você nunca consegue vencer o chefão, porque aquela fase é mais difícil, sempre te pego de surpresa. Não é assim que acontece? Claro que é assim. Você está compreendendo? Então, por isso que você vai ver escrito ali, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Ou seja, a nuvem de sangue também, junto com a grande tribulação da escravidão e da Inquisição, a nuvem de sangue também faz parte da aflição daqueles dias. Então você veja que depois da aflição daqueles dias, o que vai acontecer? O sol escurecerá. Eu nunca vi sol se escurecer. Vai ser a primeira vez. Então veja, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ah, mas a Bíblia, ela é simbólica, ela é toda simbólica. Simbólica é uma banana. Simbólica para quem não tem condição de explicar algo tão simples para manter as pessoas das suas sinagogas. Quando a coisa é simbólica, a Escritura, ela desenrola essa simbologia. Por exemplo, tem coisas na Bíblia que fala de água, e é água mesmo. Tem coisa na Bíblia que a água é uma simbologia para um evento sistêmico. Como é o caso, por exemplo, da mulher que vem montada no monstro, na besta, sobre muitas águas. Aquela muitas águas que a mulher está sentada, ela tem uma explicação bíblica, mas o mar que a besta vai se emergir não é de muita gente, mas é das águas do mar. E esses teólogos gostam de fazer esse tipo de confusão, porque eles vão se aproveitar, no máximo, de confundir as informações. Você está compreendendo? Tem hora que a água ela vai ser uma parábola. Tem hora que a água ela vai ser algo literal. Tem hora que a água vai ser algo físico mesmo. E ele está dizendo aqui que as estrelas cairão do céu. Isso não é algo simbólico. Isso é uma informação que está sendo passado para João. Ó, João, está vendo aquelas estrelas lá? Tanto é verdade que para essas estrelas caírem, o domo tem que deixar de existir, porque as estrelas estão dentro do domo, no fundo do oceano celestial, porque tudo que você vê lá em cima é mar, antes do céu de Arro. Então, entre esse espaço que nós estamos e o céu de Arro, no meio existe um abismo chamado mar, e esse mar nós chamamos de domo. E esse domo, ele vai se abrir conforme Apocalipse capítulo 6, verso 12. Ou seja, o céu se desenrolará como um pergaminho. E aí as estrelas não vão ter onde se apoiar. Eu até acredito, na minha cabeça, isso é coisa minha, vou fazer que nem Paulo falou, agora eu que digo e não o Senhor, que essas estrelas terão que cair no céu até a terra, para as pessoas verem o formato das estrelas
e perceber que a estrela não tem um formato do pentagrama desses senhores da magia. Porque o que acontece? Quando você vê um pentagrama, nós fomos programados, nós fomos ensinados a chamar o pentagrama de estrela. Então você olha para o pentagrama, é uma estrela. Você olha para a sua carteira de identidade, o teu CPF, você vê o pentagrama satânico ali, tem uma estrela aqui. Alguém bota um brinco de pentagrama, eu comprei um brinco de estrela, porque nós fomos induzidos ao erro. Nós fomos induzidos a olhar para o pentagrama, que é o símbolo satânico, a estrela de Refã da Bíblia do Almeida, e chamar essa estrela de Refã de estrela. Então eu acredito que Iarro, ele já prepara esse dia que as estrelas vão cair, para a pessoa dizer, isso aqui é estrela? Mas a estrela não tem 5 pontas? Estrela não tem 6 pontas? 7, 8, 9? Cadê as pontas dessas estrelas que eu não estou vendo aqui? Por isso que você vai ver ali que o texto diz que as potências do céu serão abaladas, mas ali em cima está dizendo que as estrelas cairão do céu. E diz mais, aí então aparecerá no céu quem? O sinal do Filho do Homem. Claro que isso aqui, gente, de Mateus 24, não é uma sequência rápida. Porque esse sinal do Filho do Homem, ele aparece lá no Apocalipse, bem à frente, né? Mas aqui está resumindo uma coisa bem de tempos tão grande, está sendo resumida em Mateus 24, né? Não é que depois do terremoto o Salvador vai vir logo, não. Mas ele está aqui dando uma sequência das coisas mais fortes que a Rússia pegou em Mateus 24 e que também no concílio colocaram. Então veja que está dizendo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, não é a tribo de Judá, nem a tribo de Israel, mas todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E diz o texto aqui, agora isso aqui, nação, vai estar lá depois do Apocalipse 17. Vai estar lá para o Apocalipse 18, Apocalipse 19, essa parte aqui. Essa de cima aqui, essa aqui logo, olha aqui, logo depois, né? Essa aqui que você está vendo aqui, logo depois da aflição daqueles dias, o sol e a lua, isso vai acontecer em Apocalipse, vai acontecer em Apocalipse, capítulo 6, verso 12, no selo ainda, tá? Esse daqui já acontece na 7ª trombeta. Quase lá no finalzinho. E esse aqui, ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais juntarão seus escolhidos desde os 4 cantos da terra. Esses aqui, gente, olha bem, gente. Ele enviará anjos com rijo clamor de trombeta, e os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos seus céus. Esse aqui acontecerá em Apocalipse 20, depois que a besta estiver liquidada, né? Aqui, depois que o dragão estiver amarrado e correntado, que ele vai ficar acorrentado por 1000 anos. Então, antes dos 1000 anos, né, no dia da ressurreição, Iarro vai buscar os que estão vivos, que são esses que vão ser arrebatados. Quem é que vai ser arrebatado? Aqueles que vão estar vivos, que foram selados pelo Salvador a partir dos 144 mil. Que não é só os 144 mil que vai ter esse privilégio, mas esses serão os primeiros. Então isso aqui é um resumão, e é aqui que os líderes faz toda a confusão de misturar grande tribulação e de misturar também, né, vários eventos que não acontecem na vida temporal, como, por exemplo, arrebatamento, ressurreição. Ela não acontece na época da besta, nem antes nem durante. Ela acontece depois que a besta foi liquidada. E isso os líderes não sabem lidar.
Esses líderes, gente, eles são tão confusos em falar de Apocalipse. Por exemplo, eu já vi muito líder dizer que na época da besta, da grande tribulação, duas mentiras. A época da besta não é a grande tribulação, mas tem uma terceira mentira. Ainda tem uma terceira mentira que eles vão colocar aí. Sabe qual é a terceira mentira que eles colocam? É que na grande tribulação, na época da besta, não vai haver morte. Né? Não vai haver morte, Edson Silva História. Não vai haver morte porque a morte, Edson, e ela só vai acontecer, né, antes, mas na época da besta, na grande tribulação, a morte vai fugir. As pessoas vão querer fugir da besta, é assim que eles pregam, tá? As pessoas vão querer fugir da besta, Edinho, mas eles não vão conseguir fugir da besta. É isso que eles pregam, não é? Ou eu estou falando besteira aqui? Quem que já ouviu esse tipo de pregação? Eu já vi, por exemplo, Silas Malafaia várias vezes dizer, na época da besta, que o Malafaia ele prega berrando, né? Na época da besta não vai ter pataquada. Quando a besta vier, vai haver a ressurreição da igreja. A igreja vai subir e as pessoas que não foram para a igreja vai ficar. E quem viver a época da besta vai querer morrer, mas não vai conseguir. Eu estou dizendo aqui para vocês. Aí fica de pataquada, não é assim que o Malafaia prega? Parece um doidinho. Né? Porque ele quer ganhar no grito. Ele pensa que grito é argumento para conhecimento. Gritar não é mostrar que tem conhecimento. Gritar é apelar. Pô. A pessoa que fica gritando, dizendo que está pregando, ela está apelando. Ela quer ganhar no grito a atenção das pessoas. E eu já vi, R. Soares, Edir Macedo, Malafaia, Chapelão, eu já vi todos os líderes que eu conheço na minha vida pregar que na época da besta as pessoas vão querer morrer e não vão poder. Mas, gente, isso não vai ser na época da besta, e muito menos na grande tribulação, porque o que mais teve na grande tribulação foi morte. A morte dos povos da tribo de Judá na escravidão da América e também da Inquisição da Igreja Branca do Salvador de Jafé. Como é que não vai ter morte na grande tribulação e na época da besta? Então, calma aí, Edson. Se teve morte na grande tribulação, que foi a escravidão e a Inquisição, e vai ter morte na época da besta, então é onde que vai se aplicar essa passagem que as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir? Em Apocalipse, capítulo 9, versos 6 ao 7. E esse evento vai se dar não é com a besta e nem na grande tribulação, mas sim com os demônios de Apocalipse 9, que sairão. De onde, gente? Sairão lá do abismo. Vamos ler isso aqui, Olha bem, olha como é que está escrito. E o quinto anjo, Apocalipse 9, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu da terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Veja, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o quê? O sol e o ar. E a fumaça vieram quem? Vieram a primeira besta? Não. Vieram a segunda besta? Não. Vieram gafanhotos sobre a terra. Porque era a forma que o João enxergava esses demônios. E diz o texto em Apocalipse 9, verso 3, que foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma. Opa, como é que está acabando a comida no planeta?
Nem a árvore alguma. Para que está mandando plantar árvore? Se o que mais vai ter vai ser árvore até o final de tudo isso. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo do Criador. Veja, não é só os 144 mil que vai ser selado. Eles serão os primeiros. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Verso 6 diz o seguinte: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer da besta, é isso? Do anticristo, é isso? Não. O parecer da grande tribulação? Não. Então, o que está se referindo esse não morrerão? E o parecer dos gafanhotos não é da besta, não é da grande tribulação, mas dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Apocalipse capítulo 9, do verso 6 ao verso 7. Então, pastores do Brasil baronil, não é na época da besta que esse dia que os homens vão querer morrer, como vocês falaram, vai acontecer. Eu estou cheio de pregações do Malafaia, R. Soares, Bispo Macedo e tantos outros líderes evangélicos, e até padres, que têm pregado, até rabinos têm pregado isso. Ah, porque no dia da besta, que vai ser a grande tribulação, a igreja tem que subir, tem que ser arrebatada, porque quem ficar da igreja, quem estiver no pecado, quem não subir, quem não vigiar, vai querer morrer, vai ser tão terrível o dia da besta, da grande tribulação, que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Isso não existe na Bíblia. Não para o dia da besta e da grande tribulação, mas para o dia dos demônios, que o João viu como gafanhotos. Caraca, Edson, essa foi pesada, né? Foi. Essa foi pesada. Meu pai do céu. Essa daí merece um bicho. Então você veja, nação. Aonde é que vai acontecer a primeira ressurreição? Aonde é que acontece a primeira ressurreição? Ela acontece em Apocalipse 20. E o Apocalipse 20 não tem mais seres humanos vivos, a não ser os selados. Quem vai ser arrebatado porque não morreu serão os selados, somente os selados. Que pode ser você, pode ser eu, pode ser o seu parente, ou talvez, se a gente morrer, nós vamos fazer parte dos que vão ressuscitar e não dos que vão ser arrebatados. Mas só quem vai ser arrebatado, e mesmo assim terá que esperar a ressurreição dos que morreram no Salvador, para que todos sejam arrebatados nos ares, não é no céu, mas nos ares, lá no topo do Monte Sião, aonde estará Yahushua esperando por nós. E eu já me incluo porque eu tenho essa fé. Eu vivo ou morto, eu quero estar lá. Porque o arrebatamento não é só de um povo. Como é que os pastores estão pregando? A igreja vai ser arrebatada. Como é que a igreja vai ser arrebatada antes da ressurreição? E como é que vai ter ressurreição no dia da besta, quando ela vier, se a primeira ressurreição só acontece depois que a besta for jogada no lago de fogo? Então nós temos um problema nessas pregações desses líderes. Porque aqui está dizendo o seguinte,
no Apocalipse capítulo 20, verso 4 ou 6, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua e pela palavra de Arro, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal. Veja, a tribulação já passou, a época da besta já passou, mas a ressurreição e o arrebatamento ainda não aconteceu. Então como é que os líderes estão pregando aí que arrebatamento vai acontecer e a ressurreição antes da vinda da besta? Se a ressurreição só vai acontecer depois da besta ser liquidada. E está dizendo bem claro, ó. E está dizendo ali, ó, e não adorar a besta, nem a sua imagem, e não receber o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverem reinado com Cristo durante 1000 anos. A ressurreição e arrebatamento, ela acontece nesta terra aqui, mas depois que todos os seres humanos foram mortos. Mas tem essa informação que os seres humanos serão mortos? Claro que tem. Se nós formos aqui Apocalipse 19, 20, verso 21, olha o que diz. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Veja, uma outra coisa interessante é que para a besta poder enganar as pessoas, elas vão ter que botar o sinal. Se não botar o sinal, não tem como a besta enganar. Já reparou que toda vez que o sistema quer enganar as pessoas, elas têm que colocar alguma coisa para as pessoas? Ela tem que fazer alguma coisa para comprar as pessoas para enganar? Vocês já repararam isso? Vocês viram lá que a besta só conseguiu enganar as pessoas que ela colocou o sinal, que aceitaram o seu sinal. Ela não enganou mais ninguém sem o sinal. E isso acontece no dia de hoje. A igreja evangélica, como é que ela engana as pessoas? Pegando a Bíblia e mentindo com a Bíblia na mão para você pensar que o que eles falam é bíblico. Ou seja, eles precisam de um sinal, que é a Bíblia, para enganar você com o seu sistema mentiroso. Um exemplo, dízimo dinheiro. Dízimo é um sinal que está na Bíblia. Mas o dízimo ser dinheiro é uma mentira. Porque dinheiro também está na Bíblia, mas não como dízimo. E dízimo está na Bíblia, mas não como dinheiro. E o único momento que esse dízimo é vendido por dinheiro, ele deixa de ser dízimo. E a Bíblia está dizendo aqui que a besta, ela foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, e com esses sinais eles enganaram os que receberam o sinal da besta, veja, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais, olha bem agora, ó, e os demais foram mortos, ou seja, os homens, os únicos homens que ainda restavam na terra vivos, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, é o fim da raça humana dos pecadores na terra. Ou seja, os últimos pecadores, os últimos que gostam de pecar, que gostam de errar, eles estarão presentes até o Apocalipse 19, no verso 20 ao 21. Depois eles só vão aparecer na segunda ressurreição. Então como é que os líderes estão dizendo que vai ter ressurreição e arrebatamento? A qualquer momento, né? Olha, gente, qualquer momento, hein? Qualquer momento pode acontecer a ressurreição e arrebatamento. Não pode, não vai acontecer. Eu garanto para qualquer um com Bíblia na mão que ressurreição e arrebatamento não acontece agora, nessa vida temporal de 6.000 anos. Ela só vai acontecer depois do império da besta. Depois que o último homem
ele deixar de existir. E os únicos humanos que vão estar vivos serão os que estão com o sinal da besta. Os únicos homens que vão estar vivos serão os que estarão com o selo de Arro na testa. Então, os homens que estarão com o selo de Arro na testa, eles não morrerão mais. Não é a igreja que não vai morrer. Não fica se iludindo, você que está numa abadia evangélica, porque eu não vou morrer. Negativo. Essa passagem não se refere a evangélico, a católico, a rabino. Essa passagem se refere a quem for assinalado na testa com o selo do Criador. Então, eu acho que as pessoas estão buscando uma ação errada. Você não tem que procurar estar dentro da primeira ressurreição, mas sim receber o selo do Criador, porque é Ele que vai fazer com que você seja arrebatado ou ressuscitado. E esse selo será dado tanto em vida como em morte. E nós já mostramos isso aqui para você. As pessoas estão muito preocupadas, eu quero ser arrebatada, mas tu tem um selo? Está lutando por ele? Mas se eu morrer antes do selamento, tem a tratativa pós-morte. Como é que você morreu? Tem a tratativa tanto para quem está vivo e vai ser arrebatado, como tem a tratativa tanto para quem já está morto e vai ser ressuscitado. E é isso que você tem que procurar. E Edson, o que significa o selo do Criador? Significa que você foi escolhido. Se você morrer hoje, você não está selado, mas não quer dizer que você não vai ser. Você está compreendendo? Porque tudo que você levou dessa vida para a morte vai definir a garantia do teu selo pós-morte também, que senão não haveria ressurreição. Caramba, Edson, faz muito sentido essa escritura. Claro que faz. Então você que está dentro dessas igrejas de pedra, isso não é bíblico. Pastor evangélico não é do Criador. Não existe a figura de pastor evangélico. Isso é uma imitação criada pelos cavaleiros templários. Caraca, Edson, eu pensava que para mim ser salvo, eu tinha que procurar uma igreja evangélica. Se você conseguir encontrar na Bíblia essa informação, você me avisa que eu quero ir junto com você. Pelo contrário, Yahushua disse para aquela mulher, nem em Jerusalém, nem em Samaria, onde está o monte, nem em Jerusalém, onde estava o templo. Mas chegará a hora, e já chegou, que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É isso que Arro está falando. Então, se você não sabe buscar a promessa para você fora de uma abadia, você está arriscando muito a sua alma. Porque a salvação não está dentro de um templo, ela está dentro de você. Que o sol ele brilhe sobre o teu corpo, que o vento sopre leve e suave sobre o teu rosto. E até que nós venhamos estar nesse plano, que a rocha te carregue na palma de suas mãos. Muito obrigado, nação. Estamos juntos. Vamos para cima, porque 8h30 tem mais live aí. Vamos lá. Estamos juntos, hein? E olha, fique firme, porque se você aprender que a tua salvação não está dentro de uma abadia, mas está aqui fora, aqui no meio dessa vida temporal, com certeza Arro, ele vai estar muito mesmo do teu lado. Valeu, nação. Tamo juntos. Avisa que já fui, espera aí na frente. E é só no presente que tu pensará. Não sei o que esperar, não sei o que virá. O caminho é mais complexo do que imaginar. Eu me pego olhando pro céu. Eu me vejo esperando só
Estava lá embaixo trancado, como um livro jogado sob armário. Deixei meus dons abandonados e até parei de fumar os vazios.